Olá, graça e paz para você. Eu sou a presbítera Franciane Paula, da Comunidade Evangélica Filadélfia, em Alfenas. Eu estou aqui para uma breve reflexão com você. Neste mês de maio, nós estamos com um trabalho direcionado em abençoar famílias, pensando nas necessidades das famílias, segundo as orientações bíblicas, segundo aquilo que a palavra de Deus tem para nós. E eu estava desde ontem lendo as Escrituras, pensando, refletindo com Deus acerca das famílias, quando eu me deparei com um relato bíblico que está no livro de 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 8 a 14. E a palavra de Deus nesse relato fala de uma mulher, de uma mãe, por nome de Rispa. Rispa, ela foi uma das concubinas do rei Saul e ela era uma mãe já de 2 moços nos dias em que o rei Davi estava por rei em Israel. A palavra de Deus relata que para solucionar algumas questões de Estado, negociações de Estado, o rei Davi entregou a vida de alguns homens para os gibeonitas. E dentre estes homens estavam os 2 filhos de Rispa. Os homens que foram recebidos pelos gibeonitas, eles foram enforcados, colocados, os seus corpos enforcados em um lugar público e ali eles foram deixados. Você já pode imaginar o tamanho da dor, do choque, da tristeza, da frustração, de uma gama de sentimentos, de sofrimentos profundos que devem ter tomado o coração desta mulher chamada Rispa, mãe daqueles 2 filhos, cujo pai não era mais vivo, que era Saul e já não era mais vivo naqueles dias. A palavra do nosso Deus diz que Rispa, quando ela vê aquela tragédia entrando dentro da sua casa, aquela tragédia acometendo a vida dos seus 2 filhos, ela toma uma decisão como mãe. Ela pega um pano de saco, que também é chamado na palavra de Deus de um pano de cilício, que era símbolo de dor, segundo aquela cultura judaica, e ela vai para o local onde estavam os corpos daqueles filhos ali pendurados. Ela arruma ali uma pedra, ela escolhe uma pedra, ela coloca aquele saco sobre aquela pedra e ali ela passa a ficar de guarda, de vigia dos corpos dos 2 filhos, de dia e de noite. Durante o dia, Rispa vigiava o corpo dos filhos contra as aves de rapina. Durante a noite, Rispa vigiava o corpo dos filhos contra possíveis bestas feras do campo. Naqueles dias, um corpo morto, sem os devidos sepultamentos, era considerado vergonha, era considerado desonra, era considerado vexame público, ainda a considerar também a dor de Rispa como mãe por perder 2 filhos de uma forma tão injusta, de uma forma tão cruel, tão vergonhosa. Presbítera, e o que nós podemos aprender com esta situação, já que nos dias atuais nós não temos esse tipo de morte? Olha, nós não temos esse tipo de morte, mas nós somos sujeitos a passarmos por dores, somos sujeitos a passarmos por problemas que muitas vezes adentram dentro dos lares, dentro das famílias. O que eu quero que você reflita junto comigo, querido, é que quando Rispa, ela se depara com aquela situação de injustiça sobre a vida de seus 2 filhos, seu coração de mãe, sua mente de mãe, suas emoções de mãe, certamente já ficaram dilaceradas. Ela não teve recurso, ela perdeu os 2 filhos em uma situação de desonra, em uma situação de extrema dor e de uma dor que se tornou pública na medida que aqueles corpos ali ficaram pendurados. A palavra do nosso Deus diz que em meio a tamanha dor, em meio a tamanha injustiça, Rispa não decidiu por sair gritando, por sair esbravejando contra o rei ou duvidando
duvidando da capacidade do rei de governar em virtude da injustiça que entrou dentro da casa dela. Mas a palavra de Deus diz que Rispa, ela se coloca por cerca de 5 a 6 meses vigiando aqueles corpos. É óbvio que depois de tanto tempo, aqueles corpos nem estavam da mesma forma. Aquela mulher assistiu aqueles corpos irem deteriorando. Era uma mistura de vergonha, de dor, de sofrimento profundo, de uma injustiça tremenda que mexeu com o seio familiar, que trouxe danos, perdas, prejuízos. A vida foi embora. A vida daqueles 2 meninos foram embora. Meu querido, a palavra de Deus diz que Rispa foi perseverante. Rispa foi persistente, Rispa foi dedicada e ali ela ficou vigiando os corpos dos 2 filhos. Ela tentava de alguma maneira conseguir alguma honra, ela tentava de alguma maneira preservar e valorizar a memória dos seus filhos. Ocorre que depois deste período de tempo, esta informação chegou ao rei Davi. A palavra do nosso Deus diz neste mesmo texto que quando o rei Davi fica sabendo deste episódio, da condição desta mãe, do sofrimento desta mãe e da dedicação de Rispa em cuidar da memória dos filhos, ele manda então a liberação, a ordem para que os corpos fossem retirados e os filhos de Rispa fossem devidamente sepultados. A honra chegou na casa de Rispa. Eu quero dizer para você que muitas vezes injustiças entram dentro das nossas casas. Injustiças podem acontecer com um ente familiar, com um filho, com um esposo, com alguém e entrar dentro da sua casa. Mas, meu querido, faça como Rispa. Seja perseverante, seja dedicada. Fique na sua dedicação de fé. Fique perseverante, entendendo que o rei, você consegue compreender o que eu te digo? O rei vai olhar para a sua dedicação e fé e o rei vai liberar uma palavra de bênção. O rei vai liberar uma palavra supridora, uma palavra de honra para dentro da sua casa. Eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você, quando o rei olhar para você e ver a perseverança, a fé, a dedicação, ele vai liberar uma decisão que vai tirar a vergonha, que vai tirar a desonra, que vai tirar o prejuízo de dentro da sua casa e o Senhor se manifestará sobre a tua vida como se manifestou na vida de Rispa. A sua casa receberá a honra outra vez. Deus abençoe você, toda a sua família, em nome de Cristo Jesus.